Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um Viver Família Talks. E hoje nós vamos dar continuidade ao tema namoro. Este é o segundo episódio. E estaremos fazendo uma inversão de papéis. Ao invés de ser o entrevistado, eu serei o entrevistador. E para isso nós temos aqui hoje a Thalita e o Davi, que serão aqueles jovens que estão vivendo essa fase maravilhosa de recém-casado e de namoro recente. E queremos contribuir para que o seu namoro, que já está em andamento ou que ainda vai começar, seja um namoro cristão embasado na palavra. Então, vamos começar levantando algumas questões. O que se sustenta um namoro saudável? Como manter os limites de um relacionamento sem perder a leveza? E afinal, dá para namorar intencionalmente sem acelerar o processo? Essas e outras perguntas nós vamos conversar um pouquinho aqui. Seja bem-vindo, Davi. Muito obrigado. É um prazer estar aqui pela primeira vez desse lado da câmera. Seja bem-vinda, Thalita. Olá, tudo bem? Tô nervosa. Que bom. Esse nervosismo é bom, é agradável e nos ajuda a concentrar. Muito bem, nós vamos começar fazendo algumas perguntas no nosso primeiro bloco desse segundo episódio. E eu peço que tanto Davi como Thalita respondam de acordo com a própria experiência, né, que vocês tiveram ou estão tendo dentro dessa dinâmica do namoro. E eu penso que vocês têm muito a contribuir com todos os jovens, né, que estão nos ouvindo e também com os pais desses jovens. O que diferencia, na perspectiva de vocês, um namoro cristão de um namoro comum? Os mais velhos primeiro, fica à vontade. Eu acredito que tem várias diferenças. Eu acredito que talvez a maior de todas é que um namoro comum, eu vejo que as pessoas elas entram no relacionamento para satisfazer necessidades pessoais, talvez necessidades afetivas, emocionais. Tem a questão de não necessariamente ter um propósito. É mais uma coisa de, vamos ver no que vai dar, gosto dessa pessoa por enquanto, mas se não me satisfazer ou se não preencher alguma coisa que eu tô querendo, tranquilamente vou terminar esse relacionamento. Enquanto o namoro cristão, ele deve ter, né, um propósito, que é o casamento, né? Então, não necessariamente ele vai, né, a gente falou semana passada, né, vai acabar em um casamento, mas ele tem um propósito. E tem o Senhor como centro de tudo, né? Glorificar a Deus como propósito. Então, não é mais sobre o que eu quero, mas sobre o que Deus quer. Através da minha vida, através do meu relacionamento. É isso aí. Eu acho que a primeira palavra que vem à minha mente, quando fala sobre essa diferença, é justamente essa questão do propósito. Obviamente que os pormenores também vão ser diferentes, né? As atitudes no dia a dia, né? A forma de lidar, de tratar um com o outro, como vai se portar um com o outro, muda. Mas isso muda por causa desse propósito, né? Então, o propósito do casamento, o fim principal do casamento, obviamente, glorificar Deus nisso também, vai fazer com que algumas atitudes que os namoros, digamos assim, não cristãos, seculares, de certa forma, sejam diferentes, né? Então, por exemplo, vai ser muito mais com essa busca pelo prazer momentâneo. Então, eu sei que a gente não vai entrar no mérito, mas o próprio sexo, por exemplo, é uma coisa que já acontece no namoro sem ser cristão, né? Mas por quê? Porque está na busca desse prazer momentâneo. O cristão não vai fazer isso porque tem um propósito mais duradouro, e a gente sabe que isso no namoro pode atrapalhar esse propósito duradouro, né? Então, eu acho que é isso mesmo. E é interessante porque quando a gente traça, né, esses dois parâmetros, namoro cristão e namoro não cristão, né, a gente vem tentando fazer, né, uma separação de uma conduta pautada na palavra, né, e uma conduta que não tem a palavra como um balizador, né? Então é muito importante a gente ter sempre esse pensamento a partir desse primeiro momento que nós estamos trabalhando essa temática, né?
Dentro dessa perspectiva de viver um relacionamento de namoro cristão, qual seria, então, o assunto, a conversa, né, que esse casal que está em processo de namoro deveria ou deve desenvolver na relação para manter esse namoro cristão? Principalmente nos dias de hoje, né, que a comunicação é muito vasta, né, o conhecimento. Na experiência de vocês, né, que já namoram, Davi casado, qual é a conversa que um casal cristão precisa desenvolver dentro dessa relação? Eu acho que é assim. Para mim, a resposta a essa pergunta ela depende muito do contexto do namoro. Em que sentido? Primeiro que assim, antes do casamento, eu acho que tem que se conversar sobre tudo, né? Eu sei que até o propósito da série é separar em 3 etapas, né? Namoro, noivado, casamento. Então, algumas coisas elas vão ficar mais numa fase mais à frente do noivado, mas que tem que ser conversado antes do casamento. Então, falando em namoro especificamente, eu diria que quase tudo tem que ser conversado, né? Mas eu digo que depende muito da situação, porque depende do contexto dos dois. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu e a Rebeca, antes de a gente começar a namorar, a gente já se conhecia, mas era um contato muito mais da igreja. Então a gente não se conhecia a fundo, historicamente falando. Eu não conhecia a família dela, ela não conhecia a minha, exceto a Thalita, né, por causa do contexto da igreja também. Então algumas coisas foram necessárias serem conversadas. Então a gente precisou se conhecer, em primeiro lugar, né? E esse se conhecer é conhecer de uma forma intencional, de eu conhecer quem era a pessoa da Rebeca, qual que era a história dela, qual que é o contexto familiar, qual que é o contexto, sei lá, profissional, entender a educação que ela teve. Então eu precisei conversar sobre tudo isso. E ela também me conhecendo nesse sentido. Agora, se o namoro acontece entre pessoas que meio, por exemplo, cresceram juntos, ou já se conhecem há muito mais tempo, ou então as famílias são muito próximas uma da outra, acaba que os assuntos vão ser diferentes. Então eu não acho que tem uma regra do que precisa ser conversado. Por isso que eu falo que, né, eu acho que quase tudo tem que ser falado no namoro, mas a partir do momento que se fala assim, ó, estamos namorando, houve um pedido ali, né, quer namorar comigo, tá. Então, vai depender muito desse contexto. Porque um casal que já se conhece há bastante tempo vai querer conversar mais sobre outras coisas, talvez até pensar em planos futuros, né? Eu acho que vai seguir um pouco mais para esse caminho. Ou então, às vezes, sobre principalmente a palavra, né? Agora, um casal que não se conhece tanto tempo assim vai precisar ter muito mais tempo de conversa para se conhecer melhor, né? Então, acho que é isso. Assina embaixo. Principalmente, inclusive eu estava conversando com uma amiga hoje sobre isso, né? Nessa fase de você houve um interesse inicial em alguém. E é claro para os dois que esse interesse é mútuo, né? Então, sei lá, um rapaz está interessado na moça, a moça interessada no rapaz, mas não há ainda um relacionamento de namoro. Estão conversando para ver se vai chegar nessa fase. Se você tem a oportunidade, se você teve a oportunidade de ter esse momento antes de entrar num relacionamento, eu acho que existem algumas coisas que são interessantes de falar, né? Por exemplo, assuntos assim importantes no sentido de qual é o meu propósito? E isso entra um pouco naquilo que a gente conversou sobre antes da gente começar a namorar, né? Então, quais são as reflexões que eu preciso fazer como pessoa antes de eu conhecer alguém ou antes de eu começar a conversar com alguém com um interesse já? E aí, a partir do momento disso, chegar, por exemplo, eu e o Pedro, a gente teve essa conversa. Qual que é o seu propósito? Quem é Pedro? Meu namorado. A gente teve essa conversa. Qual que é o seu propósito de vida? Quais são os seus dons e talentos? O que você vê? Qual que você entende que é o propósito de Deus mesmo, né? Pra você e como que você sente que Deus tem te chamado para usar os seus dons e talentos no futuro. E aí, a partir disso, ver como que esses propósitos se alinham, né? Porque eu entendo que um relacionamento... Essa é outra diferença, né? Como a gente falou.
do relacionamento cristão é que tem um propósito. E eu entendo que é uma união de propósitos. Quando o Senhor, quando vem de Deus mesmo a união, é uma união de propósitos. Então, assim, eu tenho um propósito individual, o Pedro tem o dele, mas a partir do momento que a gente tá junto, a gente precisa entender se esses propósitos estão alinhados. Então, eu acho que esse é um tópico de conversa importante também. Além do que tudo que o Davi falou também, né? Mas é o que ele falou, tem vários contextos, né? Mas são conversas que precisam acontecer. E eu acho até, assim, ouvindo você falar, obviamente que conhecer o contexto um do outro é importante, mas eu acho que realmente isso é mais importante até. Então talvez deva ser um tópico prioritário na conversa antes de talvez conhecer todo o histórico, né? Porque realmente é o que a gente falou, é o propósito que é o diferente, né, do namoro cristão e não cristão. Então esse propósito tá pensando no futuro, então tem que ver se no futuro esses propósitos se alinham, né, um do outro individualmente. Bom. É por isso que é interessante a gente pensar, né, nesse momento do namoro, né, no sentido do tempo e da própria maturidade, né, do casal, né? Um casal, me permita pegar o seu exemplo, né? Você está com 30 anos, o Pedro está com 33. Então são pessoas que já têm uma certa responsabilidade de vida, que trabalham, né, que já pagam contas e que têm um dinamismo de vida muito mais maduro de que um casal que está ali com 18, 17, 20 anos. Né? Então, esse teor do que vai ser conversado também depende muito da própria maturidade de vida. Com certeza. Né? Sim, faz toda a diferença. E o que vai gerar também um amadurecimento desse relacionamento. Mas isso até entra na questão de tópicos a serem conversados. Então, por exemplo, se você tá aí na casa dos seus 20 anos, comecinho ali dos 20, 21, 22... Entrando na faculdade, ou já na faculdade. Está interessado, quer começar a namorar com alguém, se pergunte primeiro com qual estrutura eu tenho para um futuro casamento. No sentido de, tendo todas essas coisas alinhadas, a gente consegue casar daqui uns 2 anos? 3 anos? Ou vai ser um relacionamento mais longo ainda? Esse é o tipo de conversa que também precisa acontecer. Né, de uma forma, eu comigo mesma preciso entender qual é a minha condição antes, né, de tudo. E a partir do momento que existe uma pessoa que tem interesse em mim e eu tenho interesse na pessoa, isso precisa ser conversado. Porque o relacionamento cristão, a gente vai entrar nisso também, na parte da santidade, né, do corpo, da pureza sexual. Não é um relacionamento que pode ser muito longo. Né? Existem outros fatores ali que pode atrapalhar. Então, se você não tem condições de casar dali um tempo, ou então, se isso não for acordado antes entre os dois, isso pode ser um problema, né? Já pensou? O rapaz está pronto para casar daqui 2, 3 anos, a moça não. No sentido assim, não pronto, né? Mas, vocês entenderam o que eu quis dizer. E é muito importante a gente pensar, né, nessa dinâmica. Porque, assim, até mesmo hoje, acompanhando, né, jovens na clínica e até jovens de namorados e de noivos, essa perspectiva de começar um relacionamento para em um determinado período de tempo se casar, não tem feito mais o pensamento de muitos jovens, até mesmo cristãos, né, que sofrem aí uma influência e interferência do padrão de relacionamentos que o mundo está impondo. Né? Então, às vezes, até choca, né? Talvez choque bastante pais e jovens quando a gente trabalha nessa perspectiva de que o namoro é o início do fim. Né? Ou seja, é o início daquela vida de solteirismo, né? De viver para mim mesmo, para começar a me desenvolver vivendo com uma outra pessoa. Né? Então, o namoro ele é esse processo. E pensando nisso, como cultivar e desenvolver nesse relacionamento de namoro a amizade, ser amigos, né? Até porque esse conceito de amigo hoje em dia ele é muito complicado, né? É muito confuso, né, para algumas pessoas. No namoro de vocês, principalmente você, Thalita, que está começando agora, o que é ser amigo do Pedro? O que é o Pedro ser teu amigo hoje e o Davi agora, já no primeiro ano de casado, né, um pouco mais adiante? O que é ser esse amigo para esse parceiro ou parceira? Quem falou primeiro você. Eu penso que amigo, primeiro, de novo, né? Como cristãos, a gente precisa
sempre colocar em primeiro lugar, viver uma vida que agrada e glorifica ao Senhor. Então, na minha concepção, um amigo de verdade, e até ano passado, no podcast lá de São Paulo, a gente teve um episódio sobre amizade, e a Isa, que foi uma das convidadas, a Isa e a Marcela, falaram sobre os amigos de trincheira. São aqueles amigos que nos levam para perto do Senhor, né? Aqueles amigos que são aquelas pessoas que em qualquer momento da minha vida, seja um momento bom, seja um momento ruim, se eu compartilho aquilo com aquela pessoa vai me orientar, vai me ajudar à luz da palavra, né? Então, se eu tô passando por uma dificuldade e eu compartilho com a pessoa, ela vai orar por mim, vai ler a Bíblia comigo, vai me desafiar a buscar o Senhor, mesmo que eu não queira, ou mesmo que eu não esteja muito afim. Da mesma forma, no momento bom, né? No momento de muita felicidade, vai compartilhar aquela alegria comigo, vai se alegrar comigo, vai agradecer e glorificar o Senhor junto comigo. Então, eu penso que isso é uma amizade de verdade. E cultivar isso no relacionamento é muito importante. Então, se eu qualquer coisa aconteceu no meu dia, uma dificuldade que eu tive, por exemplo, eu sou professora, passei por alguma situação onde eu me frustrei, onde, sei lá, tive alguma dificuldade com algum aluno, eu compartilhar isso com o Pedro no sentido assim, ora comigo, me ajuda nisso aqui, o que você acha que eu deveria fazer à luz da palavra, né? E aí eu penso que esse compartilhar, de coisas pequenas e coisas grandes, principalmente as coisas pequenas, porque as coisas grandes eu acho que é mais instintivo a gente fazer isso, né, de compartilhar. Agora, numa coisa difícil, por exemplo, um dia que eu não acordei tão animada assim, e aí eu acordei mais resmungona. E aí, sei lá, eu tive esse feedback de vocês, porque, glória a Deus, eu tenho uma família que me dá esses feedbacks. Então você fala, nossa, você tá reclamando muito hoje, Thalita. Aí eu pego e falo, nossa, Pedro, eu tive esse feedback, eu preciso de ajuda, me ajuda em oração, né? Então eu acho que isso ajuda muito na hora de cultivar a amizade. E até faz parte do processo de um conhecer o outro também, né? Por isso que assim, sendo bem sincero, até pela definição que a Tatá deu da amizade, né? Pra mim é impossível ter um relacionamento amoroso sem ter essa amizade. Ponto. E principalmente até algumas características que a Tatá falou e até de, na verdade, uma irmandade em Cristo verdadeira. Então, pra mim é impossível ter. É impossível. Porque qual que é a diferença de um namoro pra uma amizade dessa verdadeira? Pra mim, a única diferença é que o namorado ou namorada vai ser a prioridade nessa busca. Então, por exemplo, o que a Thalita falou, tô num dia mais pra baixo, tô numa situação mais complicada, que eu preciso de uma cobertura de oração, essa pessoa tem que ser talvez ali a primeira a vir à minha mente pra eu pedir. Mas isso não impede que eu faça isso, que eu peça essa ajuda em oração pra um amigo, pra minha família. Então, a única diferença é que talvez essa pessoa suba um nível na prioridade nessa busca, né? Mas pra mim é impossível ter esse relacionamento sem desenvolver essa amizade também, né? Uma coisa vai levando a outra. Tanto que, assim, até no primeiro encontro, né? Primeiro date meu e da Beca, a minha intenção era até, na verdade, iniciar essa amizade mais profunda. Que a gente não tinha, é o que eu falei. A gente só convivia ali de igreja, mas que era um convívio superficial. Então, a minha intenção era dar esse start, né? De uma amizade mais profunda. Só que eu já coloquei a minha intenção, que eu tinha interesse nela, ela falou que também tinha. E aí até, conforme foi desenvolvendo a conversa, surgiu essa questão, né? Ela mesma trouxe, tá, mas o que a gente é? A gente é namorado, é só amigo? Aí acabou que a gente já começou o namoro ali mesmo. Porque é justamente isso, é impossível ter esse namoro sem essa amizade sendo construída, né? Perfeito. E pensando nessa perspectiva de construir, né? Lembrando que o namoro é essa fase inicial desse processo. O que vocês sugerem para os jovens, né, cristãos e não cristãos, como prática, né, que pode ser vivenciada no relacionamento para gerar esse vínculo espiritual e emocional do casal de uma forma saudável e santa? Coisas práticas, o que é que vocês sugeririam?
até tomando por base a própria experiência que vocês Uhum. estão vivendo ou viveram. Bom, eu acho que assim, algumas coisas são a essência da fé cristã, que é a mesma resposta tanto para isso quanto para viver uma vida de santidade, o processo de santificação. É ler a Bíblia e orar. Então, a diferença é que agora vai ser junto. Então, é importante ter um momento de leitura da palavra juntos, um tempo de oração juntos. E aí outras coisas vão desenvolvendo, como, por exemplo, uma leitura de um material diferente, de um livro, às vezes, sobre relacionamento. É bom também, até. Eu lembro que na semana passada já foi citado alguns aqui, inclusive. Então, essas atitudes práticas é o básico do básico ali. Então, por exemplo, falando por experiência própria, no começo do relacionamento, principalmente, eu e a Rebeca, a gente ficava 3, 4 horas à noite, quando chegava em casa depois do trabalho, conversando ali, se conhecendo e tudo mais. Tínhamos nosso tempo de leitura, tínhamos nosso tempo de oração. Então, isso eu acho que é o fundamental, né? E, obviamente, passar tempo junto. Perfeito. Eu acho que essa atitude também de passar tempo junto, não só fazendo essas coisas, mas às vezes tendo um momento de diversão, desenvolvendo um pouco mais essa leveza da amizade, do namoro, é essencial também. Você, Thalita, que está namorando agora, né? O que você tem feito com o Pedro nesse momento inicial do relacionamento de vocês? É muito legal, porque, inclusive, acho que foi ontem, ou anteontem, que o Pedro falou isso, que a importância da gente ler alguma coisa. Sempre tá lendo alguma coisa. E, assim, eu acredito que o Davi falou o essencial. Eu só quero ressaltar que esse tempo juntos não deve substituir o seu tempo individual com o Senhor, né? Eu acho que é importante pontuar isso. pontuar isso, que eu preciso buscar o Senhor como mulher, né, com as minhas dificuldades, enfim, ter meu momento, meu relacionamento com Deus. O Pedro precisa fazer isso sozinho também, e nós precisamos fazer isso juntos. Mas eu acredito que é isso, é priorizar isso, porque é muito difícil, principalmente no começo, que tá empolgado, né, quer estar sempre junto, quer conversar sobre tudo. Quer pegar na mão, só na mão. Isso é muito importante ressaltar. Mas principalmente no começo, é difícil priorizar isso, né? Priorizar esse tempo. Mas precisa ser priorizado. E eu acho que essa é a palavra-chave. É priorizar esse tempo juntos. E ler livros que vão provocar conversas importantes, né? Não necessariamente conversas pesadas, mas conversas importantes. Então, por exemplo, o livro que a gente falou na semana passada, né? O Namoro com Propósito. Eu e o Pedro, a gente tem feito. E é legal porque, assim, não tá sendo uma cobrança, no sentido de, tipo, a gente tem que ler toda vez que a gente se vê. Não, é algo que tá sendo tão bom pro nosso relacionamento que a gente mesmo já traz. Mas pelo menos uma vez por semana, a gente tá lendo, a gente lê um capítulo e a gente conversa sobre o tópico que o capítulo aborda. E isso acaba trazendo, por exemplo, a questão do histórico, né? Vai trazendo, tipo, coisas que aconteceram antes, porque eu reajo de tal forma a situações hoje, enfim. Então, eu acho que esse de ter um momento de devocional juntos, de ter uma leitura, não só da palavra, mas também de algum outro material que vai provocar essas conversas, esse momento de conhecer um ao outro, mas de uma forma mais intencional, é muito importante. Inclusive até uma sugestão de... Não é bem um material, não é um livro, mas é uma coisa que ajudou muito também comigo e com a Beca. E aí vocês me ajudem até a lembrar alguns nomes, talvez, alguns temas de caixinha. Mas tem várias caixinhas de pergunta, com cardzinhos, com várias perguntas, e aí tem de diversos temas, que trata tanto sobre coisas do passado, quanto propósito de vida, enfim, tem um monte de coisa, que é uma coisa que é muito bacana de se usar, uma ferramenta muito boa de se usar para instigar as perguntas, né, instigar esse quebra-gelo, né? E não é nem só quebra-gelo. Eu acho que
com aquilo dá para aprofundar. Uhum. Obviamente vai depender de cada um também aproveitar essas questões, essas perguntas para aprofundar a conversa. Mas eu acho que é uma ferramenta muito boa também. Fica aqui a dica. E é Aí a importante... nossa produção tá trazendo A aqui, nossa ó. produção, ó, inclusive, tá trazendo as caixinhas, ó, relação familiar. Vixe, tem um monte aqui. E é bom lembrar que essas primeiras questões que nós levantamos aqui, elas estão inseridas dentro do bloco do desenvolvimento da comunicação, né? Sim. Até para juntar com aquilo que anteriormente falamos da importância da comunicação para o crescimento do relacionamento, né? Então é muito importante, principalmente os mais jovens, entenderem que o namoro é esse momento de se comunicar, né? E até uma outra coisa, porque assim, essas atitudes que a gente falou, e o senhor tá aqui para provar, não é uma coisa que é só do namoro. Não. É uma coisa que tem que ser para sempre, na verdade. Sim. Né? E Todas até as fases do relacionamento. o que a Tatá falou, né? De ter o seu tempo individual, mas ter o tempo juntos com Deus. Isso é uma coisa que precisa existir para sempre na vida do casal. Então, o que eu vejo no namoro é o momento de construção de hábitos. Isso. Muito bom. Porque, por exemplo, agora no início do casamento, é um contexto diferente, mas que pega essa ideia. Tem só eu e a Rebeca. Vocês estão com quanto tempo de casados? Tem 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses e pouquinho. E você vai ser pai? Então, né? é isso que eu vou, Sem até spoiler. comentar. Não, mas é porque hoje estamos só nós dois. A Beca tá grávida, claro. Mas a gente, desde o início do casamento, a gente começou a construir um hábito de culto doméstico. Já avisando quando a gente tiver filho. Porque é importante, e por experiência própria, a gente tinha em casa. E eu acho que é um momento gostoso de se viver em família. Então, a gente criou esse hábito durante esse primeiro ano de casado, já pensando nos filhos. Então, essa comparação que eu quero fazer. Então, essas coisas de namoro, na verdade, é um momento de construir esse hábito para que isso se perpetue para a vida. Perpetue? Isso. É. Tá vendo? Uhum. Para a vida toda. E é isso aí. Maravilha. Sim. Então fechamos assim o primeiro bloco, né, dessa importância da comunicação, cada um, né, se revelando dentro desse processo e também conhecendo o outro, né? E agora a gente vai já para um outro bloco bem interessante, que é o bloco dos desafios desse processo, né? E aí a gente já vai começar bem forte, né? Quais são, ou se vocês quiserem usar até a própria experiência de vocês, né? Quais são os principais desafios que um casal cristão enfrenta durante esse período de namoro? Sim. Bom, assim, eu gosto sempre de pensar que a primeira coisa que vem na cabeça é o que é o mais importante, o que eu mais acredito, né? Então, a primeira coisa que veio à minha mente é vencer o individualismo. Então, eu, por exemplo, comecei a namorar com 26 anos. 26? 26 anos. Outubro, 22, 26 anos. Então, foram 26 anos e pegando aí dos meus, sei lá, 20, 21, que eu comecei a ter uma independência maior, né? Foram 6 anos principais ali, vivendo só com o que eu tinha de direcionamento ali, né? Então eu tinha meu salário, eu tinha meu dinheiro, eu fazia o que quisesse com ele, viajei um monte. Inclusive, eu até falo isso em outras situações, mas 5 meses, 6 meses antes de começar a namorar, eu comprei um baita de um computador, porque eu gosto muito de games, né, online e tal, principalmente de computador. Então comprei um baita de um setup, comprei mesa, cadeira, tudo top. E aí acabou que eu aproveitei nesses 5 meses, mas foi isso, porque eu precisei mudar essa minha mentalidade, de que agora não era só mais eu. Então, e obviamente que isso é gostoso, porque é natural de acontecer. Então, eu normalmente chegava do trabalho, eu gostava de jogar, ficava ali 2, 3 horas jogando, beleza. Mas começou o namoro, eu nem lembrava tanto disso. Eu queria conversar com ela. Ponto. Obviamente que isso também não quer dizer que vai acabar com o meu momento individual. Não, é bom também você desenvolver coisas da sua individualidade mesmo, né? Mas o individualismo, que é essa individualidade mais generalizada, digamos assim, eu acho que é importante vencer.
né? Para mim, é um desafio que pega mais. É lembrar que agora, antes de eu assumir algum compromisso, por exemplo, de alguma atividade, algum compromisso mesmo do dia a dia, seria interessante, né? Perguntar para outra pessoa, enfim. É claro que isso, no momento do namoro, não precisa ser 100% também. Mas pelo menos já ir construindo um pouco criando isso. Esse hábito, porque no casamento, exatamente, isso já deve acontecer, né? E você, Tata? Você está, né, nessa fase inicial. Qual tem sido assim, um grande desafio para você e o Pedro estar vivendo, né, esse namoro cristão? Vocês estão com quanto tempo de relacionamento? 3 semanas. 3 semanas, né? Mas parece que tem um ano, né? É bom que tá fresco aí na memória, Tá, né? O que, tá fresco. quais estão sendo os desafios, né? Nem quais foram, né? Eu penso que, como adultos, eu acho que talvez um grande desafio seja a questão de manter a santidade na área sexual, né? Esse é um grande desafio. Então aproveita que a gente já vai entrar nessa pergunta, né? Como lidar com os desejos sexuais, né? Para não cair no pecado, né? Já manda aí já. Pergunta Tocou bem no tranquila, assunto, então né? agora Meu você Deus. já entra aí. E eu que escrevi. É muito difícil. É muito difícil. Mas tem uma coisa que eu tenho experimentado, e o Pedro também, e nós temos experimentado como um casal, o Senhor, ele renova a nossa mente. Se a gente pede e se a gente trabalha para isso. Né? Se a gente faz a nossa parte também. Então... Mentes renovadas da última série, né? Isso, E, então, assim, eu não consigo enfatizar o quão importante é o momento antes de entrar num relacionamento e o quão importante é investir no crescimento espiritual antes de entrar no relacionamento. Porque quando você entra no relacionamento com hábitos já de uma vida dedicada ao Senhor em todas as áreas, por mais que somos pecadores, somos imperfeitos, vamos, né, cair, mas que há aquela procura pela santidade antes mesmo de entrar no relacionamento, é o que o Davi falou, a construção de hábitos, ela acaba se tornando algo muito natural. Então, assim, obviamente que estabelecer limites é muito importante. Uma coisa que eu fiz antes e fiz com o Pedro, e o Senhor tem nos agraciado com isso, é ter uma conversa muito sincera em relação a limites. Limites no sentido de aqui não toca, isso aqui não dá pra fazer, no sentido de não estar sozinhos, sempre ter a prudência de vou assistir filme no sofá, abraçadinho, não tem problema. Contanto que outras pessoas estejam ou no mesmo ambiente. E o filme que está sendo visto. O filme que está sendo visto, exatamente. Então, assim, esse resguardo pela mente faz toda a diferença, né? Então, que conteúdo que eu tô consumindo de filme, que conteúdo que eu tô consumindo de música. Música é uma coisa que afeta muito as conversas com os amigos também. As conversas. Principalmente os amigos não cristãos. Exatamente. E até a conversa do casal, sabe? Tomar muito cuidado em relação a que tipo de conversa que você tá tendo. Porque essa discussão dos limites, por exemplo, ela pode tomar um rumo muito diferente se deixar, né? Então, eu acho que acaba sendo um pouco natural, né? De o casal querer falar um pouco demais sobre o assunto do sexo, e isso atiça. Isso aguça, né, as vontades. Então, colocar limite na conversa e respeitar os limites. Eu acho que isso é muito importante. É uma coisa que eu conversei com algumas amigas também. Se eu falo pro rapaz, isso aqui não pode, você não pode fazer, e aí na primeira oportunidade o rapaz faz, isso já é um banner vermelho, sinal, não é nem uma bandeira vermelha, né? Então, assim, isso é algo que precisa prestar atenção durante o namoro, porque se um limite não é respeitado no namoro, ele não vai ser respeitado durante o casamento. Isso é uma ilusão, né? E, assim, só porque no casamento pode fazer sexo, não quer dizer também que... Não, e hoje em dia tem um discurso que é muito prejudicial, né? A gente tem que experimentar no namoro para ver se vai dar certo no casamento, né? Então, infelizmente, isso é um pensamento que está pairando, né? Até mesmo
dentro de muitos lares, né, ditos cristãos. Então a gente precisa realmente repensar, né? Porque a gente vive num mundo onde o estímulo, né, dessa sexualidade corrompida é muito grande, né? E nós temos que lembrar que a gente traz essa bênção que Deus nos deu, que é a sexualidade, mas entender que tudo tem um momento certo de acontecer, um modo certo de acontecer, né? E graças a Deus nós temos muitas literaturas boas, mas principalmente a Bíblia. Sim. Né? A Bíblia ela fala muito dessa questão de pureza. É como nós falamos, né, no episódio passado. Nós não temos na Bíblia esse tema namoro. Nós temos relacionamentos, né, afetivos, amorosos. Né? E fala também dessa questão do se resguardar, né? Principalmente, né, nesse quesito da sexualidade. Né? Não, mas eu acho que, Davi, eu acho que seria legal. Desculpa aí, eu tô fazendo o papel de entrevistadora. Mas eu acho que seria legal você compartilhar um pouco também da sua experiência com a Beca em relação aos limites na área sexual. Porque eu falei da minha perspectiva recente, né? Assim, mas também você, como homem, não sei. Sim. Acho que seria legal. Assim, eu acho que o fundamental você colocou, no meu ponto de vista, do que deve ser feito. É o realmente nunca estar só. Nunca estar só, em nenhum momento. Mas eu quero ter esse momento só nós dois. Tudo bem, mas faça em um local público, então. Então, por exemplo, um parque. Vai fazer um piquenique no parque, tá só os dois ali. Vocês podem conversar, né? Sem que tenha alguém fazendo parte da conversa, mas ao mesmo tempo tem pessoas olhando, né? Um jantar, um lanche, sei lá, alguma coisa assim é propício a isso também. Mas pra mim o mais fundamental pra não cair nisso é esse. É estar sempre acompanhado de alguém. Porque, infelizmente, né, nós seres humanos somos assim. Quando nós estamos sendo supervisionados, é muito diferente o nosso proceder, né, a nossa forma de agir. Isso mostra até uma certa falta de integridade, né? Eu gosto muito dessa palavra integridade porque traz a ideia de inteiro. Então eu a todo tempo ser de uma mesma forma. Então a todo tempo eu sou cristão, a todo tempo eu sigo a palavra. Se a gente fosse 100% íntegro, não precisaria ter tanto esse cuidado. Porque aí mesmo só os dois não iria haver pecado. Mas a carne... o espírito pode até ser forte, mas a carne é fraca. Então a gente pode cair, tá suscetível a isso. Dentro dessa questão da integridade, né, eu trago à lembrança o exemplo que a Suzana, minha esposa amada, que está fazendo falta aqui, né, porque ela está com um probleminha nas cordas vocais, trouxe de José, né, José do Egito, né, um exemplo principalmente para os jovens, né, cristãos, de integridade, né? Por quê? Sim. Porque ele foi aguçado, ele foi tentado, ele foi estimulado, principalmente nessa área da sexualidade, né? E ele venceu a tentação na juventude, né? Então isso é muito importante, o jovem cristão ter esse propósito, né, de integridade. E entender, né? Eu penso que um dos motivos que José teve essa força, que obviamente veio do Espírito, para resistir, é o que ele falou, não posso pecar contra o Senhor. Então, a partir do momento que a gente vê o nosso, né, no caso, namorado, namorada, como, primeiro, irmão em Cristo, e segundo, ver também que essa pessoa é do Senhor, eu preciso ter esse zelo pelo corpo, não só pelo meu corpo, eu preciso ter o zelo pelo meu corpo, pela santidade do meu corpo. Que é templo do Espírito Santo. Que é templo do Espírito Santo. Mas como irmã em Cristo do Pedro, eu preciso ter o zelo pela santidade do corpo dele. Né? A partir do momento que eu coloco essa responsabilidade em cima de mim também, não se torna mais um pecado do tipo... eu tô com vontade, então eu vou ceder. Não, porque daí o Espírito já constrange 3 vezes mais. É um pecado, primeiramente, contra o Senhor. Segundo, eu estou levando o meu irmão, eu estou corrompendo a santidade do corpo do meu irmão e estou corrompendo a santidade do meu corpo. Então o negócio fica muito mais sério. Agora imagina, né? Se esse desenvolvimento, esse processo entre 2 jovens cristãos já é cheio de desafios e de luta,
Imagina numa relação de jugo desigual, de luz e maior. trevas, né? Então, e aí vem, né, a gente vai entrar daqui a pouquinho nessa questão do sistema de apoio, né? Da importância, né, de esse jovem, que infelizmente muitos jovens estão começando muito novo esse processo do relacionamento, sem maturidade, né, emocional, sem maturidade mental e principalmente sem maturidade espiritual, começam a se desenvolver emocionalmente, né? E aí isso vai gerando muitas condutas, muitos sentimentos, muitas emoções geradas fora da época certa, do momento certo, da maturidade certa, né? E isso gera muito sofrimento. E aí, não sei, eu acredito que o Davi vai concordar também, é a questão de... Aí é que entra ter amigos que nos aproximam de Deus. Então, se essa é uma dificuldade muito grande do casal, por exemplo, eu tenho o privilégio hoje de namorar perto da minha família. Então, eu tenho os meus pais, eu tenho meu irmão, eu tenho minha cunhada, que eu posso pedir essa ajuda para eles. Mas se você não está perto da sua família? Ou então, se a sua família não compartilha dos mesmos valores e princípios, o que fazer? Peça ajuda. Peça ajuda de um amigo, de uma amiga que de fato tem o Senhor como prioridade na vida deles, para ser essa pessoa que não vai deixar vocês sozinhos. A pessoa para quem você vai prestar conta. A gente vai entrar nesse tópico o famoso no vela. último bloco, né? Tá, desculpa. Tá, então a gente... Oi? O famoso vela. Mas você, amigo, não recuse o ser vela, porque você pode ser bênção na vida Isso. de um casal. O atalaia, né? Que sinaliza o perigo quando os outros não estão vendo, né? Exato. Olha aí, um termo mais sofisticado para vela. Nossa, Atalaia. atalaia. Então pronto, se você se sente dentro dos seus relacionamentos o vela, a partir de hoje está quebrado em nome de Jesus, você vai ser o atalaia, tá bom? E dentro dessa perspectiva do relacionamento, é possível haver uma intimidade emocional e espiritual sem ultrapassar os limites físicos? Com certeza. Até essa... primeiro que assim, se tá num relacionamento, é meio que se espera que exista essa intimidade emocional, né? Só o fato de ter esse desejo um pelo outro, não desejo, eu digo até só nessa questão sexual, mas desejo de estar perto, desejo de conversar, desejo de conhecer, já mostra um vínculo emocional ali mais forte. O espiritual, ele deve ser construído principalmente nesses hábitos que a gente colocou, né? Esses tempos de leitura junto, de oração e tudo mais. Então, é claro que dá para existir. Obviamente, não vai ser ainda na sua completude, não vai ser 100%, né? Isso vai ser o momento, o início ali no casamento mesmo. Mas eu acredito que sim, dá para criar essa intimidade, sim. E aí, pensando nisso, né, nesse processo de namoro que caminha para um casamento, o que vocês sugerem como sendo sinais, né, concretos, claros, dentro da relação, que já mostra que está no ponto de se pensar no casamento? Bom, tem alguns aspectos e algumas áreas que eu vejo que precisam ser avaliadas, né? Pensando assim no ponto de vista, vou colocar até meio que junto, espiritual e emocional, né? Se você vê que, assim, algumas características, algumas informações, digamos assim, você vê que já foram cumpridas no sentido de poxa, eu vejo que essa pessoa já cumpre com alguns pré-requisitos, até aqueles pré-requisitos que foram conversados semana passada, foram cumpridos, eu vejo que eu já conheço a pessoa um pouco melhor, eu vejo que a parte emocional dela, obviamente, não é perfeita, porque ninguém é perfeito, mas as imperfeições eu vou conseguir lidar, né, com a graça do Senhor e o Espírito Santo me ajudando. Essas questões que você tem que se perguntar. Se você vê que tá tudo certo para isso, por mim já é um ponto que, beleza. E num outro aspecto, outra área é a área financeira.
Isso eu acho que é uma área fundamental, querendo ou não. Preciso esperar para estar 100%, com tudo já certo, eu com um apartamento, uma casa, com tudo encaminhado. Não é isso, né? Mas é se os dois juntos já conseguem construir alguma coisa mínima para o seu sustento. E isso a própria palavra já diz que o justo nunca foi... acho que é Davi que fala num salmo, né? Que nunca viu um justo mendigar o pão. Então a gente sabe que as nossas necessidades básicas, e aí também isso é falado que se o Senhor cuida dos pássaros, dos lírios do campo, quanto mais de nós. Então a gente sabe que Deus vai prover. Desde que a gente busque... Não, pode falar. Não, ele vai prover, contanto que a gente busque a ele em primeiro lugar. Exatamente. Né? E não é só também delegar para Deus essa função. É eu fazer a minha. É eu me preparar para isso também. Mas a partir do momento que a gente vê que já tem esse sustento através do trabalho, claro, eu acho que já é um momento de casar. E por isso que tudo isso envolve muito a questão de maturidade, que o senhor trouxe, inclusive. Então, por exemplo, quando eu comecei a namorar, eu tinha 26 anos. Já era uma idade um pouco mais madura, já tinha um salário bom, já tinha algumas coisas mais desenvolvidas. Não foi necessário muito tempo de namoro. A gente com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 2, 3 meses, foi todo o processo de namoro, noivado, casou. Ponto. Diferente do seu pai, né? Que começou com 15 anos. Estudando, sem trabalho, sem mesada, sem nada. E aí levou aí nos 6 anos de namoro, mais um de noivado. Olha o sofrimento. Então, e aí Obrigado, Felipe, porque você foi diferente. Quebrou padrões. Graças a Deus. Mas aí é o que a gente tá até falando da questão da sexualidade, porque quanto mais tempo se estende, mais difícil vai ser. As provas são maiores. Por quê? José, por exemplo, é um exemplo de integridade fantástico na Bíblia. Quem dera eu fosse igual ele nesse sentido. Mas na Bíblia, pelo menos nessa área da sexualidade, fala de um caso. Será que se ele vivesse vários, ele iria permanecer firme? Porque ele era pecador igual a gente, né? Então até não é por causa de uma vez que eu venci, passamos esse tempo juntos aqui, não aconteceu nada demais. Então não tem problema. Não. Então, quanto mais tempo se estender, mais situações delicadas, né, suscetíveis ao pecado vão existir, né? Então, por isso que essa maturidade é importante. Então eu vejo que a maturidade emocional e espiritual, nesse sentido individual, né, e isso já tem que ser construído antes do relacionamento, como foi falado também. Mas essa questão da maturidade também de vida financeira, né? Porque uma coisa que eu não gosto, não acho legal, por exemplo, é a dependência muito dos pais, morar junto com os pais depois de casar, isso é terrível. E já é consequência de um não preparo nessa área também, né, no namoro. E é sair do padrão bíblico, né? Porque principalmente, né, é o homem que deixa pai e mãe para se unir à sua mulher e se tornar ambos uma só carne, né? Então é preciso haver essa quebra, né, do ambiente geográfico, do ambiente financeiro e do ambiente emocional. Esse é o padrão bíblico, né? Tá até entrando num casamento aí já. Vamos cortar isso, senão já vai... Se empolga. Muito bem. Agora, para finalizar esse bate-papo que está bem gostoso, eu espero que todos estejam gostando e façam suas perguntas, né? Eu penso que tem uma expansão genial aí de perguntas e questionamentos, principalmente para os jovens, né? Esse final de semana que passou, eu estava conversando com um grupo de jovens de uma determinada igreja, onde eu fui ministrar num congresso de família, e eu tive uma tarde com 8 jovens, né, nessa faixa etária aí de 18 a 27 anos. E o tema era esse, relacionamento, né? E foi muito gostoso, um bate-papo bem jóia. Então faça desse momento também um bate-papo para você. Nos pergunte, mande os seus questionamentos. E para concluir, então, esse momento gostoso que eu estou vivendo, que eu não queria terminar, só quero porque minha esposa não está aqui, né? Mas se ela tivesse, a gente passaria aqui horas a fio. Agora, o nosso último bloco, o tema que nós queremos trabalhar é o sistema de apoio para esse rapaz e para essa moça que está vivendo, né, esse momento de namoro. Qual deve ser, na visão de vocês, o papel da família durante esse período de namoro? Eu meio que dei um spoiler antes, né? Mas eu penso que os pais... ontem, inclusive, teve um momento muito, muito importante e foi parte da leitura do livro Namoro com Propósito.
eu achei muito legal porque eu acho que é o 2º ou 3º capítulo, o Júnior Meirelles, ele fala sobre a importância de ter a família do namorado e da namorada envolvidos e a favor do relacionamento, né? Então, essa bênção precisa ser buscada, a bênção dos pais precisa ser buscada pelos dois. Então, o namorado, obviamente, ele deve ter essa atitude de buscar a bênção do pai da moça antes de começar o relacionamento, né? Então, ir lá falar nos moldes antigos. Nos moldes Esse antigos. Aí é o homem de verdade. Exatamente. Então, ele deve ter esse momento de conversa antes, obviamente, com a mãe também. E aí, a gente tá falando aqui da estrutura familiar, né, mais tradicional, mas qualquer que seja o homem, a figura paterna ou a figura masculina, a autoridade, né, na vida da moça, é com essa pessoa que o homem deve ir falar em primeiro lugar, antes de começar um relacionamento. E aí, a partir desse momento, obter essa bênção. Então, teve a autorização, né, e a bênção dos pais, peçam para que os pais orem por vocês, né? E isso dos dois lados. No livro, o Júnior até fala, né, que essa responsabilidade maior é do homem e falar com a autoridade na vida da moça, mas isso não impede que a moça também vá falar com a família do rapaz e também peça a bênção, né? Então, assim, a gente teve esse momento ontem, o Pedro tinha falado com meu pai, né, antes, ele me pediu em namoro para ele antes, nós já tínhamos a bênção dos meus pais, mas aí ontem, a gente lendo esse capítulo, a gente teve esse momento de renovar a bênção, né? E aí foi muito emocionante para mim ter esse momento de oração, onde a gente pode mesmo ser abençoado pelos dois. E ainda vou fazer com a família dele, mas tá marcado já. Se Deus quiser. Mas é muito importante que a família esteja envolvida por causa disso, até nessa questão da supervisão, na questão de orientação. A experiência vai agregar muito, né? Então é muito importante. E assim, caso você não tenha pais cristãos, ainda assim é importante, porque essas pessoas são autoridade na sua vida, desde que os conselhos não contradigam o que a palavra diz. Então é por isso que é importante você saber a palavra, para você saber o que está dizendo e o que não está, né? Perfeito. Alguma palavra? Não, acho que Tatá fez um resumo muito bom. Acho que até o que eu acrescentaria é até o convívio familiar é importante, até para você observar o contexto familiar da outra pessoa, né? A nossa tendência nós fomos criados num ambiente, num lar que era conduzido de uma determinada forma. A tendência é que e o outro, os dois, em um casamento, de um namoro como essa preparação para o casamento, tendam a viver da forma como foram criados, né? Então, conhecer esses hábitos, essa forma de viver o dia a dia da outra família é muito importante. Até para entender o outro lado, né? Meu namorado tá agindo dessa forma. Poxa, mas até sabendo pelo contexto da família, eu entendo por quê. O pai dele trata a mãe dele dessa forma. A mesma coisa namorada. Minha namorada não tá tratando dessa forma. Mas ela lida com o pai dela dessa forma. Então talvez seja por isso. Tanto em coisas boas, quanto em coisas ruins, né? Então essa convivência com a família é importante para isso também. E até que ponto a opinião dos pais, ou desse líder, que pode não ser um pai, né? Pode ser uma autoridade que aquela pessoa tem na vida dela, até que ponto essa opinião dos pais ou líderes espirituais deve ser levada em conta? Eu vou dar até uma direção para isso, né? Como eu comecei a namorar com a sua mãe, nós começamos a namorar numa fase da adolescência, né? E namoramos 6 anos, mais 1 ano de namoro, casamos sem nenhum tipo de orientação e supervisão, então isso agregou no nosso relacionamento muitas dificuldades. E aí nos casamos pela graça de Deus, né? E o Senhor foi nos ajudando dia após dia, vocês vieram, né? Nós criamos e educamos vocês com a graça do Senhor. E eu e sua mãe, nós
pensamos e decidimos que a regra da nossa casa seria: os nossos filhos só vão começar a namorar a partir dos 18 anos. E essa regra, ela foi ensinada, conversada e colocada para vocês. O que foi isso para vocês? Assim, para mim, particularmente falando, eu acho que, de certa forma, foi uma regra meio que indiferente, porque, sei lá, eu não tinha esse desejo antes dos 18. Talvez até antes dos 20, sei lá. Eu fui começar a ter isso depois. Não sei se é o fato de ser homem, talvez, né? E aí, às vezes, outros objetivos em mente, não sei. Mas, pra mim, a regra em si fez meio indiferente, de fato. Agora, eu acho que assim, eu acho não, né? A palavra diz isso, né? Que deixa o homem, o pai, a mãe, e se une a sua esposa, se torna uma só carne, certo? Então, a partir desse momento do casamento, é que se torna uma nova família e que o homem passa a ser o cabeça da mulher, mas tendo Cristo como seu cabeça. Antes disso, como que é a estrutura familiar? Cristo é o cabeça, aí o pai é o cabeça do lar, a mãe e os filhos estão abaixo deles. Então, independente disso, a ordem precisava ser obedecida. Ponto. Né? Eu estaria livre dessa ordem após o casamento, mas acaba que a ordem está atrelada ao casamento, então tinha que cumprir. Ponto. Então, é a obediência que é exigida dos filhos, e Efésios 6 fala isso, né? É a obediência que os filhos devem aos pais. Pronto, acabou. E obedecer, às vezes, mesmo sem concordar. Né? Mas acho que é isso. E respondendo até a outra pergunta, a opinião dos pais, das autoridades, sobre a vida dos dois, dos líderes, enfim, do meu ponto de vista, elas devem ser levadas em consideração sempre. Devem ser acatadas? Aí é outra coisa. Mas em consideração sempre. Por quê? Porque no relacionamento do namoro, os dois ficam muito focados ali um no outro, no que está sendo construído, na paixão, especialmente no início. E não tem uma visão mais ampla. Então, seja um amigo, seja uma autoridade, seja qualquer pessoa, vai ter uma visão diferente. Então, levar em consideração, deve ser levado tudo. Agora, deve ser feito um filtro, um crivo do que faz sentido, do que não faz. Deve ser feito uma autoanálise, né? Do que tem acontecido em mim, em primeiro lugar, dentro de mim, quais as minhas intenções. E a palavra diz isso para a gente fazer essa autoanálise o tempo todo, né? Mas deve ser levado em consideração, então, sempre. Agora, se vai acatar, aí para acatar, o crivo maior é a palavra. É isso. Maravilha. Muito bom. Então, eu quero encerrar esse bloco e também esse episódio pedindo a vocês que vocês deem sugestões para os jovens que já estão vivendo esse relacionamento e que esse relacionamento tem gerado dentro da família de origem de cada um conflitos, problemas. Quais são os conselhos que vocês podem passar para esses jovens que estão vivendo essas experiências de conflitos por causa do namoro dentro das suas famílias? Ainda bem que eu falei bastante na última pergunta, então vai você aí, porque daí já é um pouco mais... Eu acho que primeiro, antes de tudo, tem que entender qual a causa desses conflitos, né? São conflitos que são recorrentes, né? E aí, a partir disso, entender se de fato, então, esse relacionamento vem do Senhor. Eu acho que, antes de tudo, precisa haver a busca da orientação do Espírito, né? Então, por isso que é importante o tempo de devocional individual, o tempo de devocional como casal, para que, quando a gente busca quando a gente se enche do Espírito, esse tipo de situação não se torna mais fácil, mas se torna mais claro, sabe? Os olhos espirituais estão mais aguçados, os ouvidos espirituais mais aguçados, então a orientação do Espírito é muito mais clara, né? A gente fica mais
suscetível ao que devemos fazer, como devemos proceder. Então, assim, eu penso que se os conflitos eles são muito recorrentes por causa do relacionamento, eu acho que vale a pena, então, o namorado, a namorada, ter um momento sozinhos de reflexão e oração, e juntos também, se de fato é um relacionamento que vale a pena continuar investindo. Porque se causa conflitos na família, por causa do relacionamento, algo tá errado. Né? Mas é entender o porquê, é o que você falou, a causa. Porque, por exemplo, né, num caso em que... É por isso que vai de caso para caso, mas... É complicado. Se, por exemplo, o contexto familiar não seja de um lar cristão, digamos que seus pais não são cristãos, e aí eles não gostam da menina, e às vezes até por ela ser cristã, entendeu? Então, ou do rapaz, enfim. Então não é também uma motivação genuína, né, do conflito. Às vezes tem uma fé diferente por causa disso. Não. Classe social. Então, varia muito de caso a caso. Por isso que em primeiro lugar, o que a Tata falou, se encher do Espírito. E ter o direcionamento dele para o que tomar. Muita oração e conversar com as partes, né? O senhor está aqui para provar isso. No início do namoro, a sua sogra não gostava. Não. Mas por qual motivo? Não era um motivo, né? E depois de passado um tempo, eu entendi que ela tinha toda a razão. Eu era um menino de 15 anos, a filha dela de 17, né? Qual o futuro que eu tinha naquele momento para Suzana? Exatamente. Nenhum. Só que na efervescência da adolescência, da rebeldia, a gente ficava com raiva, né? Mas passado o tempo da crise, do sofrimento, a gente amadurece, né? E vai entender que as coisas, né? Tem que acontecer do jeito certo. Isso aí. Muito bem, queridos. Que maravilha esse tempo com vocês. Precioso demais. Eu agradeço, né, pela coragem de vocês. Vocês foram pegos assim de supetão. Mas eu espero que tenha sido gostoso e tenha contribuído. E nós vamos fazer um terceiro episódio. Porque há um aspecto dessa questão do namoro que é muito importante, que é a repetição de padrões, né? Que tanto o rapaz como a moça leva para os seus relacionamentos. Repetição de padrões de que sentido? Daquilo que eles absorveram, da figura dos seus pais, da sua família de origem. E que isso acaba sendo um elemento de grande interferência, né, na vida do homem e da mulher nesse processo de namoro. E aqui fica uma palavra pastoral, né, que as igrejas, né, deem esse apoio às famílias, no sentido de ter líderes aptos a acompanhar desde a adolescência, uma vez que, infelizmente, muitos adolescentes já estão namorando. Então, que as igrejas primem, né, por ter uma liderança que acompanhe esses adolescentes, conversem sobre esse assunto de uma forma aberta, verdadeira, sempre pautada na palavra. Né? Porque muitos pais hoje estão assim muito perdidos, muito desorientados nessa questão. Então a igreja ela entra, né, com esse braço de apoio para os casais e para as famílias. Então fica aqui, né, essa palavra de apoio, uma vez que a gente viaja muito, vai às igrejas e vê que infelizmente há essa deficiência. Né? Então fica aqui essa palavra de encorajamento. Bom. Davi e Thalita, muito obrigado. Né, que Deus continue abençoando Davi nessa fase já de homem de família, Amém. Papai, né, já em forma, Dona Thalita Guimarães, né, namorando aí com o querido Pedro, que Deus os abençoe também Amém. Nesse processo de santidade. E a todos vocês, jovens que estão namorando no Senhor, mantenham-se firmes no Senhor, porque vocês vão conseguir, né, alcançar vitórias. Que Deus abençoe a todos, mandem suas perguntas, mandem seus questionamentos, concordem, discordem, mas que isso seja para crescimento de todos nós. Um beijo no coração de vocês. Davi, sua saudação? Valeu, galera. Deixa o like aí. Thalita? É isso, Deus abençoe. E Suzana manda um beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau.